Diga assim: Senhor, é chegada a hora em que eu vou ouvir a sua gloriosa, poderosa palavra. Meu Pai, usa o teu filho como um canal para poder abençoar a minha vida de acordo com a sua palavra. Recebe o pastor com as palmas fortes que é para Jesus. Mais forte as palmas para Jesus. Bata mais forte as palmas para o Rei. Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Amada, a gente falou a respeito de 5 horas do culto. Alguém ficou assim, porque não sei se vai ter fogos amanhã. Vai ter fogos amanhã? É de repente? Pois não. Mas só Deus, né? Então bora fazer de 5 mesmo, amém? Tem um irmão que quer vir, não pode vir porque trabalha, né, amado? Né? Quer vir, não pode porque é desse horário de 5 horas, né? Uns podem e não vem. Uns podem e não vem. Uns querem vir e não vem por causa do horário. Mas o que pode vir, venha. Quem entendeu? Amém? Amados, abra sua Bíblia. Lá no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos. Glória a Deus, capítulo 9. Glória a Jesus. Capítulo 9. Versículo 2. Adiante. Capítulo 9, versículo 2. A seguir. Quem encontrou? A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estava assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra,
saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. A ele ouve, e tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram um caso entre si, perguntando uns aos outros quem seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Diga amém. Levanta a Bíblia para o alto, por favor. E chegou a grande responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui na tua presença. Eu preciso ouvir mais uma vez a tua voz, pela tua palavra, pelo teu Espírito e pelo teu servo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glorifica o Rei com as palmas. Deus é poderoso. Amado, nessa passagem eu vejo aqui que Jesus, ele tem a honra de se revelar para aqueles que servem a ele. Jesus, ele é um ser que faz surpresa extraordinária para aqueles que servem a ele. Temos muitas lições aqui. A hora já está avançada, mas em poucos segundos Deus pode curar, Deus pode batizar, Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus pode prosperar, Deus pode salvar, Deus pode mudar uma nação em peso dentro de um segundo, sim ou não? Glória a Deus. Quem crê assim, diga amém. Amado, Jesus aqui, primeiro ele mostra que ele tem particular com aqueles que são mais chegados a ele. A própria Bíblia diz que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. E para ser escolhido, é nós que faz por onde ser escolhido, sim ou não? Se você for ver o Evangelho de Cristo, lá em Lucas diz que o Senhor chamou 70. Lucas 10. O Senhor chamou 70. Depois chamou mais 12. 70 com 12, 82. Que foi as primeiras missões que Jesus entregou para os 70. E os 70 foram para a missão. Depois, quando o Senhor começou a pregar a verdade, que a verdade nem todo mundo quer ouvir, mas Jesus disse que é a verdade que liberta. Quem quiser ser liberto tem que ouvir a verdade e obedecer, sim ou não? Quem quiser receber poder tem que ouvir a verdade e recebe poder. Porque quando escuta a verdade e não obedece a verdade, se receber poder, o poder é falso. Porque Jesus, ele opera na verdade, sim ou não? Opera na verdade.
Quem obedece a Ele, a unção é verdadeira. Quem obedece a Ele, o poder é verdadeiro. Pois nele não existe dúvida, nem variedade de dúvida, nem sombra de dúvida. Nele não existe dúvida. Então, quando a gente obedece ao Senhor, a unção é verdadeira. Por exemplo, você vê um cara prega, expulsa demônio, profetiza, até acontece, porque a palavra tem poder, o nome dele tem poder. Mas você conhece que aquele pregador é troncho, é um prostituto, e você diz: será que esse milagre é verdadeiro? Sim ou não? Será que esse milagre é verdadeiro? Será que essa cura é verdadeira? Por quê? Pelo testemunho do pregador. A Bíblia diz que não julgueis, né, o profeta, mas a palavra. Pronto. Mas você julga o profeta quando você conhece a vida do profeta. Então você fica com uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado. Mas quando você sabe que aquela mulher de Deus, que aquele homem de Deus, ele prega e vive e prega, essa pregação é verdadeira, essa unção é verdadeira, a língua estranha é verdadeira, variedade de língua é verdadeira, diga glória. Amém? Então nosso Salvador, Jesus, Ele tem o seu particular com aqueles que é mais chegado a Ele. Chamou 70. Na hora que Jesus começou a pregar a verdade, que está lá em São João no capítulo 6, o Senhor até diz: muitos vêm até a mim, não é pela minha pessoa, não é pelo Deus que eu sou, que eu salvo, liberto, batizo, mas muitos vêm até a mim, é pelo pão que perece, é pelo peixe que perece. Quem viu essa passagem? Lá em São João 6, quando o Senhor multiplica os pães, o Senhor diz assim: não vinde a mim pelo pão que perece, mas vem me servir pelo pão da vida que eu sou. Pelo pão da vida que eu sou. Amém? Então, amado, existe no meio do povo de Deus 3 classes de pessoas, 3 classes de crentes. Os crentes que querem servir o Senhor para ser salvo, os crentes que querem servir o Senhor só para aprender a se expressar, a falar, e os crentes que vêm somente para se alimentar, outra, quer dizer, para se beneficiar-se do Evangelho de Cristo. Mas eu prefiro ser a classe dos que quer ser salvo, dos que quer ser cheio do Espírito Santo, dos que quer ceiar naquele grande dia com o Senhor. Amém? De qual classe você quer fazer parte? Dos que quer ser salvo, morar com Ele, ceiar com Ele, ou dos que quer somente aprender a falar? Porque se tem uma coisa, amado, andar com Jesus, aprende a se expressar bem. Aprende. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. No capítulo 4. Depois que prenderam Pedro, João, amado, e eles foram soltos, eles começaram a fazer milagre, falar bem. Aí disseram: quem são esses homens de fato? Aí disseram: só não sabem não, Herodes, esses homens aí, eles não têm cultura, não são doutores, mas eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Glória a Deus. E quem anda com Jesus, quem aprende a falar, aprende a se expressar, aprende até ler, sim ou não? Fazer uma pergunta aqui, vão falar para mim. Quem não sabia ler, mas pediu para aprender a ler a palavra do Senhor? Faça assim com a mão. Olha aí. Olha aí, diga glória a Deus. Oh, glória. Aprenda, amado. Então, você quer fazer parte da classe de crentes que quer morar com Ele, quer habitar com Ele, tomar seco lá
lá no céu naquele grande dia, ou quer fazer parte da classe que quer somente se alimentar, se beneficiar do evangelho. Porque todo homem que quer somente, toda mulher que quer somente se alimentar, se beneficiar do evangelho de Cristo, ele fica no evangelho enquanto recebe a sua cura, enquanto a porta está aberta, enquanto a empresa está bastante famosa, enquanto tudo está dando certo. Depois que começa a dar errada, na primeira coisa que der errada, ele dizia do evangelho, dá um chute na barraca e volta para o mundo. Ou não tem? Tem. Você conhece alguém? Nós conhecemos alguém desse jeito, que estava no evangelho, estava tudo bem para ele, tudo bem para ela. Quando começou, o Senhor começou a provar, porque Deus prova quem é quem, ou não prova? Deus prova quem é quem, para ver se a gente de fato quer Ele, ou quer somente o peixe e o pão, quer somente a roupa, quer somente a casa, quer somente a saúde. Então Ele prova. Ele prova, Ele castiga e Ele corrige aquele que Ele ama. Deus provou Jó ou não provou? Provou. Para ser aprovado, sim ou não? Ainda tem crente que diz: Senhor, me dá a paciência de Jó. Está maluco, crente? Dá a paciência de Jó. Quem pede a paciência de Jó? Quem pede? Peça não, meu irmão. Peça não a paciência de Jó. Mas tem crente que pede, chora. Senhor, então vou fazer você perder tudo. Aí se perder uma vaina, se dizia. Aí um diz: Senhor, eu quero a fé de Abraão. Aí Jeová: quer a fé de Abraão? Então me dá teu Isaac. Tua melhor casa. Ah, não, tu não pediu a fé de Abraão? Sim ou não? Não é melhor dizer assim: Senhor, faz de mim segundo a tua. Os profetas oravam assim: Senhor, faz segundo a tua vontade. Isso é oração de pessoas sábias, inteligentes. Amém? Fazer de mim segundo a tua vontade. O Senhor conhece a tua capacidade, conhece as tuas condições, sabe que não vai provar você com 100 quilos, que tu só suporta 98 quilos. Amém? Até para orar tem que ser sábio. Se ou não, diga glória. Quem pediu a fé de Abraão aí, diga amém. Tem gente que pede, eu não peço não. Eu não peço a fé, peço não. Nem peço também a paciência de Jó, não peço também não. Se você está pedindo, não peça mais não. Peça misericórdia ao Senhor, amém? Diga glória a Deus. Então o Senhor, Jesus, essas 6 classes de crente acompanhava ele. E ele prova cada uma delas. Ele prova cada uma delas. E aqui está, amado, no meio dessa multidão, Jesus escolhia os seus discípulos. Como eu falei, escolheu 70. Quando Jesus começou a pregar a verdade, os 70 foram embora. Aí agora só ficou 12. 12. E você sabe que desses 12, tinha 3 que destacava bem. Tinha 3 que destacava bem. Tinha 3 que queria estar mais próximo do Senhor. Em todo momento que Jesus estivesse, esses 3 procuravam se destacar bem, que causava até ciúme nos demais. Causava até ciúme nos demais. Causava inveja. Amado, se for para causar inveja, você mesmo, se for para você causar inveja aos demais, porque você gosta de orar, porque você gosta de ler Bíblia, porque você gosta de adorar, que exploda pelas costas igual uma cigarra, sim ou não? Diga glória. Não é não? Aqui, amado, então, dos 12, tinha um que era o demônio. Ou não tinha? Qual é o nome dele? Tu não sabe o nome dele. O Judas.
O Judas, amado, o demônio entrou nele. Desde o começo. Já estava no rastro dele. Mas tinha três, amado, que destacava. Não era porque era o melhor. Não era porque era o mais eloquente. Que até os três, um era sanguinário. Um era explosivo. Entendeu? E o outro, de vez em quando, entrava numa contendazinha. Quem era explosivo? Pedro. Pedro era explosivo para vir o culto. Mas era verdadeiro. Era verdadeiro. Você pode ser chato, pode ser explosivo, mas é verdadeiro. Chama a atenção de Jesus e agrada a Jesus. Diga glória. Amém? E Tiago, amado, era um crente apaixonado pelos mandamentos do Senhor. Tiago era apaixonado pelos mandamentos do Senhor. Pedro era apaixonado pela pessoa de Jesus, pelo poder de Cristo, pelo poder, pela unção. Já João era apaixonado por Jesus, em termos de comunhão, adoração. Então esses três aqui, eles faziam por onde o Senhor chama eles. Fazia por onde o Senhor separa eles. Olha, se você for ver aqui, Jesus, ele não faz exceção de pessoa para salvar, não faz não. Ele salva o branco, salva o negro, salva o gordo, salva o magro, salva o rico, salva o pobre. Está entendendo? Para salvar, ele não faz exceção. Agora, para usar, ele faz. Está aqui. Só ler com atenção, está aqui. Ele faz exceção, sim, para usar. Porque nem todo mundo quer ser usado. Nem todo mundo quer receber poder. Nem todo mundo quer receber os dons. Você está entendendo? Então, está aqui. O Senhor chamou os três. Particular. No particular. Para se revelar para ele quem era ele. Então, Jesus, nesta começo de noite, está dizendo: eu quero me revelar para você. Eu quero me revelar para você. Eu quero dizer o que eu quero fazer com você. Eu quero revelar o que eu tenho para você. Eu quero mandar mais poder para você. Eu quero mandar mais unção para você. É você que não quer, eu quero. Diga glória. Oramaia, Suremicandaраia. E o Jesus chamou os três. Foi com os 12. Quando chegou no pé do monte, Jesus disse: eu quero só Pedro, Tiago e João. Os outros, e a gente? Fica aqui no pé do monte. Mas por que, Senhor? Exceção? Não, não é exceção. É sinceridade. Não é exceção, é sinceridade. É visão. É visão. Jesus ali, amado, na sua caminhada, nas suas missões, Jesus, ele começou a observar. Ele observou o falar de cada um deles, o comportamento de cada um deles. Davi diz que o Senhor sonda o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele conhece o nosso pensamento de longe e ele esquadria nossos rins. Então está dizendo que ele começa a analisar tudo da gente. Para você que não sabe, o Senhor tem um átrio. O Senhor tem um átrio para cada crente. O Senhor tem um átrio para cada crente. Você não aceitou Jesus à toa, não. Jesus não chamou você à toa, não.
Se Ele chamou você, chamou com propósito. Se Ele escolheu você com propósito. Ele tem um átrio para você. O que é átrio, pastor? Átrio é uma sala secreta para cada crente. Agora descubra a sala que Deus tem em particular com você. Diga glória. Bendito seja o nome dele. E Jesus ali surpreendeu os demais, Senhor, e a gente. Recepção não. É sinceridade. É visão, bora. Aí levou Pedro. Amado, era comum, Jesus sempre subia com eles para o monte. Mas essa oração foi diferente. Escute. Essa oração foi diferente. Aqui foi uma oração particular. Uma escolha particular de Jesus. E levou os três. Logo eles pensaram, vai ser a mesma oração de antes. Pedindo para o seu pai usar ele. Pedindo para o seu pai revelar para ele. Pedindo para o seu pai mostrar para ele, com descer do monte, quem vai ressuscitar, quem vai ser liberto, quem vai ser salvo. Mas foi diferente. Essa oração foi uma oração diferente. Foi Jesus querendo mostrar para ele que de fato ele é o Deus Filho e o Deus Todo-Poderoso que veio em carne para mostrar a sua glória, o seu poder, a sua unção. Diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Oh glória, é Jesus dizendo assim, você ainda não conhece o meu nível de poder, o meu nível de glória, você precisa descobrir de fato quem sou eu. Deus nesta noite manda dizer aqui, eu tenho coisas profundas para revelar para você, você ainda não conhece o meu mistério, o meu poder e a minha unção. Paulo diz que Jesus, ele é a fonte, a maior fonte de Deus. Ele é o centro da maior riqueza de Deus. Ele está em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus quer um particular com você. Jesus quer um particular com você. Jesus quer um secreto com você. Precisamos descobrir mais quem é o nosso Salvador. Glória a Deus. Eu estava lendo a palavra do Senhor ontem à tarde e eu fiquei abismado. Fiquei abismado quando Deus quis se revelar para Moisés. Deus disse assim para Moisés, aliás, abra sua Bíblia em nome do Rei da Glória. Precisamos descobrir, o Senhor tem um particular com cada um da gente, igreja. Glória a Deus. O nosso Deus é rico em poder. O nosso Deus é rico em unção. Ai, Jesus da glória. Aleluia. Êxodo capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 3. Com cada homem, com cada mulher, amado, que se aproxima de Deus e se envolve na glória de Deus, eles descobrem que de fato é o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez os mares, o Deus que fez o universo. Ele é o Pai de todos os espíritos, diz a Bíblia. Ele é o Pai da luz. Olha que coisa tremenda. Deus quer se revelar para a gente. Jesus quer se revelar para a gente. Mas nós temos que sair do nosso acomodanismo. Pensamos, quem encontrou? Amado, Êxodo capítulo 6, versículo 3. Olha o que Deus disse aqui para Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó
como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Eita, diga glória a Deus. Chamai. Oh, meu Pai, Jomanaia. Eita, Deus da glória. Jesus está dizendo: você precisa descobrir a profundidade. Eu só me revelo quem eu sou. Aqueles que descem na minha presença, aquele que tem sede da minha palavra, aqueles que me amam, aqueles que defendem o meu nome. Diga glória a Deus. Oh, Maia, Soremecandaraia. Oh, glória, aleluia. Amado, às vezes nós somos mesquinhos para ler a Bíblia, somos mesquinhos para orar, somos mesquinhos para jejuar, somos mesquinhos para adorar. Nós colocamos, amado, obstáculo e limite para ter particular com Deus. Com cada um, Deus se revela diferente. Para Abraão, porque Deus apareceu, sabia? Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Jacó, e Deus apareceu para Jacó, entendeu? Mas para Isaac, como Deus todo-poderoso. Mas para Moisés, Deus se revelou o seu nome, revelou sua glória. A Bíblia diz que Deus descia do céu e falava face a face com Moisés. Diga glória. Você precisa descobrir o que Deus tem para você ainda. Você precisa descobrir a obra que Deus tem para você. Você precisa descobrir a unção que Deus tem para você, o dom que Deus tem para você, a chamada que Deus tem para você. Isso que você sente ainda é pouco, ainda é pouco, ainda é pouco. Deus é rico em poder. Deus é rico em unção. Diga glória. Olha por então, diga: Jesus tem um particular com você. Você quer o particular com Ele? Diga: se você quiser o particular que Jesus tem para você, Ele vai se revelar para você. Ele vai mostrar para você o que Ele tem para você até o fim da sua vida. Diga glória a Deus. Bendito é o nome do Rei da Glória. Jesus, lá em São Lucas, no capítulo 10, lembra que quando Ele mandou os 70, Ele mandou os 70, disse: olha, eu estou dando poder a vocês, para vocês expulsar demônio, curar os cegos, ressuscitar os mortos, fazer paralítico andar, leproso ser limpo e demônio correr. Vai pregar no meu nome. E eles foram pregar. E amado, o que Jesus falou aconteceu. Eles ficaram alegres, maravilhados, 70, e voltaram felizes, voltaram alegres. Senhor, os demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus: eu entendo a vossa alegria, mas não alegrai-vos antes, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Ele disse: ei, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Aí Jesus disse assim, diz a Bíblia, que Jesus se alegrou no Espírito. Jesus se alegrou no Espírito e disse: Pai, glórias eu te dou, honra eu te dou, porque o Senhor ocultou o teu poder, a tua glória, a tua unção, os poderosos, aos inteligentes da terra, mas a revelaste aos pequeninos. Quem quer poder aí, quem quer unção aí, ó glória, Ele quer revelar para você o seu poder, a sua unção. Orianda Massúria. Diga glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus da glória. Oh, meu Pai. Os pregadores, escute, os pregadores, os pastores, cientistas, né? Escute, os pregadores,
Os mensageiros cientistas, ele prega de acordo à ciência do mundo, à ciência dos homens, e fica dizendo: olhe, a igreja está fria, a igreja não tem poder, a igreja não tem unção, a igreja está morta. É mentira dele, porque a Bíblia diz que no maior momento de escassez e de tribulação, Deus aviva a sua igreja, Deus derrama o seu Espírito e batiza com o Espírito Santo e revela o seu poder. Diga glória. Sim, para Deus revelar o seu poder, para revelar a sua unção, precisa de alguém que queira, no meio da sua geração corrupta, transgressora, queira ser usado por Ele, queira ser cheio dEle. É você que escolhe. Jesus é o mesmo. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração acabada, profana, adúltera, prostituta, casava e estava sem casamento. Deus disse lá em lá em Gênesis capítulo 6, e Deus olhou da terra e viu Noé no meio da sua geração, disse: eu quero esse Noé para fazer a arca da salvação. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Deus está perguntando: você quer? Você quer ser o meu porta-voz? Você quer ser minha tocha? Você quer ser minha flecha? Você quer ser minha espada? Você quer ser meu fogo na terra? Eu estou pronto a acender. Minha machura marras. Glória a Deus. É nesta prova aí, é nessa dificuldade aí, é nessa tribulação aí, é nessa doença aí, é nesse desemprego aí, que Deus quer se revelar para você, que Deus quer mandar para você poder e unção. É no momento de dureza, de prova, que Jesus se transfigura-se e mostra que Ele é para você. Ó, escuta só. Escuta só. Glória a Deus. O maior avivamento que vai acontecer não foi nem no dia de Pentecostes. Sim. Se eu disser para você que no arrebatamento da igreja o Espírito Santo vai levar a igreja e vai descer de novo. Sim. Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do seu pecado. É o Espírito Santo que dá força ao crente na fraqueza. É o Espírito Santo que sustenta a gente para a gente não pecar. É o Espírito Santo que dá a palavra para a gente, amado, combater contra as coisas erradas. Quem é que sela a pessoa, pastor? Quem é que sela a pessoa? O Espírito Santo. Nele que sela a pessoa com fogo e poder? Sim ou não? O maior avivamento, amado, vai acontecer na tribulação. Escute, o maior avivamento de Deus vai acontecer na tribulação. Amado, você é que está enganado. Aí você, não, mas a igreja está fria. Amado, a igreja está fria se a gente não descer e tão particular com o Senhor. Enquanto você não está orando, tem irmão nosso que na China está debaixo das cavernas, cheio do poder de Deus e pregando para o chinês. Morre um, Jesus salva 1000. Dá glória a Deus. Quantos habitantes tem aqui em Estância? Chuta aí. Há uns 2 anos atrás, eu pesquisei, tinha 125 mil habitantes. Agora eu não sei, tem quanto, irmã Lé? Ah, irmã Lé é professora, né? Tá pesquisando lá. Tem quanto, meu presbítero? Tem uns 144 mil por aí, né? Porque aumenta, todo nasce menino, né? A fábrica de menino, vem menino. Então,
Bora botar aí 140 ou 150 mil, uma coisa assim, habitante, instância, geral. Amado, já pensou descer o Espírito Santo e selar? 150 mil instanciando com o Espírito Santo selar? Não dá não para incendiar o mundo todo. Se um homem só cheio do Espírito vale por 1000. Diga glória a Deus. Olha para o teu, diga: o Senhor quer te selar. O Senhor quer te encher. Ele tem um particular com você. A Bíblia diz, meu pastor, lá no Apocalipse, que na tribulação, Deus vai selar 144 mil judeus com o Espírito. O nome se é batizar. E eles vão pregar nos 4 cantos da terra. Então, o avivamento do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele se revela em meia guerra, em meia tribulação, em meia doença, em meia perseguição. Aí tem que dizer: eu me afasto por causa da prova. Você não foi selado ainda. Ah, eu me afastei porque alguém olhou para mim com cara feia. Aquela pessoa ou chupou limão ou estava com dor de barriga. Ah, eu triei porque fulano deu a paz. Você não foi selado ainda. É porque Jesus não se revelou para você ainda. Porque quando Cristo se revela para alguém, amado, nem a morte para ele, fornalha não para ele. Eita, glória a Deus. Ah, panela de azeite fervendo não para ele. Cova de leônio para ele, fornalha não para eles. Pode ler a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, até no Novo Testamento, todos os homens amados tiveram que Jesus se revelar para eles. Diga glória a Deus. A gente não queimou nem um pé na fogueira e já quer se desviar, tem crente? E se o Senhor preparasse para ele uma fornalha, aquecer 7 vezes mais, amado, só não derreta a alma porque é o meu espírito. Mas tudo derrete. E os 3 disseram assim: a gente não vai adorar os teus deuses, a gente não vai se prostrar aos teus pés, ó rei. E fica sabendo que o Deus que nós seguimos é que vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, rei. Pode aquecer a fornalha, não é só 7 vezes não, 1000 vezes. E o que foi que aconteceu? Jesus se revelou para eles, sim ou não? Sim ou não? Se revelou para eles. Mas ele nunca tinha visto Jesus. Eles nunca tinham visto Jesus. Ele só ouvia falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sim ou não? Eita glória. Ei, é Jesus que tem o prazer de se revelar para você quem Ele é. Essa prova que você está passando não é para te matar. Essa luta que você está enfrentando não é para parar você. É para você ter mais experiência e você saber quem é o teu Salvador. Ele quer se revelar para você. Ele quer se apresentar para você. É tudo nível de prova. Tudo coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Quem ama o Senhor aqui? Fica a mão assim, fica a mão assim, fica a mão assim. Diga: eu amo o Senhor. Diga: eu amo o Senhor. Então, se você ama o Senhor, tudo que você passa está cooperando para o teu bem. Uma unção maior está vindo aí. Um milagre maior está vindo aí. Uma prosperidade maior está vindo aí. Uma virtude maior está vindo aí. Uma experiência maior está vindo aí. Então suporta, porque Jesus vai se manifestar nessa fornalha de prova. Oh glória.
Aí diz, eu não estou entendendo nada. Depois que eu passei a ser crente, parece que ficou pior. Ficou pior não, minha irmã. Ficou pior não. Porque essa luta que você está passando sendo crente, tu ia passar sem ser crente. Só tem a diferença. Se tu, amado, sem ser crente, tu ia morrer, ia tirar a tua vida. E com Jesus não. Aí não entende. Sim, essa luta que tu está passando aí sendo crente, tu ia passar sem ser crente. Porém lá tu ia morrer. Porque tu ia passar pela luta sozinho e ficar depressivo. Mas com Jesus não. Ele está ao teu lado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Está entendendo, amado? Tu está passando isso não é porque tu é crente não, cabeça ungida. É porque eu sou crente. Não é por causa disso não. Tu ia passar do mesmo jeito. Só tem uma coisa, que tu passando essa prova que está com Jesus, Jesus vai se revelar para você, nessa fornalha, nessa cova, nessa panela de azeite. Agora tu passando lá no mundo, sozinho, quem ia se apresentar para você era o capeta, em forma de suicídio, em forma de parar tudo, ficar depressivo. Então, antes de falar alguma coisa contra o teu Jesus, guarda a língua dentro dos dentes, não é na boca, dentro dos dentes. E aprende a dizer, o Senhor sabe todas as coisas. Tudo coopera para o meu bem, diga glória. Quem quer conhecer mais Jesus? Então, na hora da prova, louva Ele. Na hora da luta, glorifica Ele. Na hora da perseguição, na hora da escassez, lê mais a Bíblia, cultua mais, que Ele vai se manifestar para você. Para você, escute, para você e para os que estão assistindo você. O rei disse, rei Nabucodonosor, joga eles. Aí jogaram eles, os três, pá, na fornalha. Aí o rei olhou assim e disse, morreu os 3 soldados. Está só a cinza deles. Aí quando o rei olhou para a porta de baixo, homem, nós jogamos quantos homens lá dentro? O rei, foi 3. E assim o rei, eu estou ficando maluco. Aí disse, eu estou vendo 4 homens. Então, e os 4, eu vejo 4 homens. E os 3 com 4 homens estão passeando dentro do fogo. Olha, disse assim, e a aparência, a presença do 4 homem é a presença, a semelhança do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Fica de pé em nome do Senhor. Deus, Jesus tem um particular com você. Jesus quer se revelar para você. Quer mostrar o poder dele para você. A unção dele para você. Agora você quer? Não tem inveja não daqueles que são usados. Glória a Deus. Amém. Jesus me usa também, Senhor. Me enche também. E Ele vai se revelar para você, diga glória. De uma forma diferente. Com unção diferente. Os dons diferentes. Oh glória. A glória é a mesma. Mas manifestações são diferentes. Amém. Vamos terminar. Glória a Deus. Então, me perdoe, já é 6h11, já passei uns minutinhos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos terminar, igreja amada. Amado, não esqueça que amanhã é culto de ensinamento. Amém? Culto de doutrina, que tem por tema a vinda de Jesus será manifesta das ações do anticristo. Amém? Diga glória. Amanhã, de 5 horas. Tem alguém nesta noite que está afastado e quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém? Tem alguém que não é crente, quer ser um crente hoje? Todo mundo é crente, até o tutano, né, amado? Graças a Deus, amém? Então, bora fazer a oração da fé. Tem alguma palavra, pastor? Não? Quarta-feira o culto vai ser de 5 também, né? Terça-feira vai ter oração também, amado,
Quinta-feira vai ser de 3 horas. Amém? O ciclo de oração. Amém? Põe a mão no coração e a outra de pidão. Diga que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo repose sobre a minha vida, a do meu irmão, para todo sempre. Amém. Deus abençoe. E Jesus tem um particular com você.